Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui nós começamos mais um Conexão Universitária e nós estamos no Conexão número 40, que é: estou no lugar certo? Será que você consegue responder essa pergunta hoje, olhando para a sua vida e vendo, será que de fato você está no lugar certo, no lugar onde Deus tem para você? Então, esse é o nosso bate-papo hoje. Se você está nos acompanhando pelo devocional escrito, dá uma olhada lá no Devocional 40, no lugar certo. Se você está acompanhando a gente pelo aplicativo, é o mesmo devocional. E se você não conhece nosso aplicativo, entra lá na sua App Store, dá uma olhada lá e procura Pão Diário Universitários e você vai conseguir achar o nosso aplicativo. Baixa ele, dá uma olhada no nosso conteúdo, tem muito conteúdo legal dos nossos parceiros, a gente tem artigos publicados lá também pelo pessoal aqui do Pão Diário, e tem muito conteúdo legal, se eu fosse você não ficava de fora. E se também você não nos segue no Instagram, entra lá no seu Instagram e segue a gente, @Pão Diário Universitários, que lá é o nosso maior meio de comunicação, né, com o público em geral, é onde a gente posta o que a gente está fazendo, né, os conteúdos que a gente está publicando, então não fica de fora. Gente, sou eu que estou aqui mais uma vez, João Reck, acadêmico de psicologia do 8º período na PUC-PR, quase me formando, com o pé já para fora da faculdade. Eu fui líder do Dunamis Pockets por 2 anos e meio, foi um tempo incrível ali na PUC também. Sou da comunidade Alcance de Curitiba e estamos aqui para mais uma gravação. E eu tenho dois convidados aqui, que não são somente convidados, mas são amigos, mas eu vou querer que eles se apresentem, né? Não vou estar apresentando, né, falando da vida deles, mas eu quero que eles falem quem são eles. Então, eu queria pedir primeiro, Elias, conta para mim, quem é você? Olá, boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei que horas você está vendo esse podcast, mas sou Elias Moura, eu sou do Rio de Janeiro, de uma cidade pequena no Rio de Janeiro chamada Paracambi. Eu cursei engenharia química, na verdade eu formei em teologia primeiro, depois cursei engenharia química, e no meio dessa vida acadêmica de engenheiro, Deus me chamou para missões. Então eu fui para a Havaí em 2017 fazer um curso de missões, e fiquei conectado com a Jocum e com o Dunamis de 2018 a 2021. Morei na Dunamis Farm durante esse período, e ano passado Deus mudou minha vida mais uma vez, e agora estou morando em São Paulo, estou produzindo uma série infantil e atuando na mesma série. Que Então, minha demais. vida mudou drasticamente no último ano e tem sido muito incrível. Eu faço parte da Zion Church e eu tive uma conexão muito forte com a universidade, com universitários na universidade, e hoje em dia isso mudou para um público anterior, na verdade bem anterior, que são crianças. Hoje em dia minha vida é só criança, gente, é muito legal. Que doideira, mano. Cara, é um prazer ter Legal, você cara. aqui com a gente. Watson, conta Obrigado. pra gente aí, cara, quem é você? Olá, pessoal. Primeiramente, prazer, uma honra aí poder estar gravando com vocês. Meu nome é William Watson, mas todo mundo me conhece como Watson. E eu estudo na UFPR, estudo engenharia mecânica, estou no 8º período, um pouquinho aí para se formar mais também. E eu estou liderando o grupo Jesus na UFPR desde 2019. É um prazer, uma honra estar ali servindo com o pessoal também. E eu faço parte da comunidade Alcance de Curitiba também. E é isso aí. Bora lá, galera. Bora que bora. Não, e, gente, não só isso, mas o Watson, ele é um escritor voluntário aqui do Pão Diário. Então, esse livro aqui que vocês estão vendo, vocês estão lendo os devocionais, o seu William Watson escreveu alguns devocionais aqui também. Então, é uma honra ter um dos escritores aqui com a gente. Valeu mesmo, mano. Prazerzaço. Tamo junto. Galera, vamos então direto ao ponto, vamos para a nossa temática. Estou no lugar certo. Cara, eu gosto muito desse tema, porque Muito bom. a gente vai falar muito aqui sobre chamado, sobre propósito, o que de fato Deus tem para a nossa vida, né? Qual que é o plano de Deus, como que a gente se encaixa no plano de Deus. E eu quero ouvir muito desses dois, que tem bastante para contribuir aqui para essa conversa. Então, vamos lá. Então, vamos para a primeira pergunta. Em relação ao propósito ou ao chamado, vocês já estiveram no lugar errado e Deus os conduziu
ao lugar que ele tinha para vocês, queria começar perguntando para Elias. E aí, Elias, quero ouvir um pouco da sua história aí. Conta para gente. Então, gente, graças a Deus eu tenho a alegria de falar que eu sempre fui cristão. E eu, graças a Deus, não tive um período que eu desviei e saí, conheci outro lado. Graças a Deus eu não tenho esse testemunho. Fui criado num lar cristão, criado na Assembleia de Deus. Eita, glória. E, pois é, tu já viu minha raiz, né? Pois é, Cassiane, Rose Nascimento, Elane Jesus, tudo isso a gente já cantou. E ainda canta. É. Então, eu sempre tive esse sentimento dentro de mim de, cara, eu quero fazer a vontade de Deus, sempre. Eu quero fazer uma coisa que glorifique a Deus. E, como todo mundo, eu passei por uma longa fase de, eu quero fazer algo para Deus, mas eu não sei o que. Não faço ideia de como. E eu lembro que, quando chegou na época de escolher a profissão, eu tive essa dúvida, eu tive esse medo, né? Nossa, eu quero escolher uma coisa que Deus quer. E eu lembro muito claramente, tipo, tava no segundo ou terceiro ano do ensino médio e ia ter um teste vocacional na minha escola inteira. Na escola inteira não, para minha turma, né, inteira. E eu lembro que eu orei um dia antes, eu falei, Deus, no momento eu tô inclinado para engenharia química. Então, se for da tua vontade, que nesse teste de engenharia química eu vou saber que foi o Senhor. E no dia seguinte eu fiz o teste e deu engenharia química. E eu fiquei. E depois disso eu nunca mais duvidei, eu nunca pensei em outra coisa. Eu não Sério, pensei, mano. mas será que essa outra é mais legal? Não, tipo, deu aquilo, eu nem pesquisei o que engenheiro faz. Eu nem, sabe, eu só falei, foda-se. Caraca. Pois é, eu deveria ter feito isso. Mas aí, quando chegou, e aí eu consegui passar na universidade que eu queria, que era a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi quando eu conheci o movimento Alpha e Ômega, que depois virou Crew, que foi meu contato com missões. E eu lembro que nesse período eu estava estudando engenharia química e eu odiava engenharia química. O Watson, que bom que você é engenheiro, e eu espero e acredito que você goste da sua profissão. Mas eu comecei a estudar e eu ficava assim, Deus, isso não é para mim. Isso não é para mim. Jesus Cristo, tem misericórdia. Mas o que me manteve ali foi eu ter a palavra de Deus para entrar. Sabe? Então, essa palavra de Deus, sim, foi muito pontual, porque eu tinha uma palavra para entrar. Então, quando eu queria trocar de curso, quando eu queria fazer outra coisa, mas não sabia o que, eu falei com Deus assim, Deus, eu tenho uma palavra para entrar e eu só vou sair com uma palavra para sair. Uau. Então, essa palavra de Deus me permitiu estar num lugar que eu não tinha certeza se era para estar, mas que eu sabia que era a vontade de Deus. E eu fiquei ali realmente até eu ter uma palavra muito clara para sair, que foi quando Deus me chamou para mergulhar em missões. Então, graças a Deus, eu não lembro de um episódio de eu estar fora da vontade de Deus, mas eu lembro de estar num lugar que eu não me sentia super animado, feliz, empolgado, mas que eu sabia que era a vontade de Deus. E a palavra dele me sustentou. Eu lembro que tinha dias que eu ia me arrastando para lá, mas eu lembrava, não, Deus falou para eu entrar. Então eu estou aqui. E eu só vou sair com uma palavra dele. E graças a Deus essa palavra veio. Depois de 4 anos. Mas Mas veio. veio. Que massa, mano, que massa. É muito legal quando a gente para ouvir a história de cada um e a gente consegue sempre pegar, muitas vezes, com facetas diferentes, mas uma história relacionada, né? Mas eu quero ouvir o Watson. Conta aí, Watson. E aí, você já esteve no lugar certo? Deus realinhou teu coração? Cara, acho que assim, eu compartilho um pouco da história do Elias, de sempre ter crescido na igreja e tal, ter nascido na igreja. Só que, assim, fase de 18, 19 anos ali, era fase de entrar na faculdade e tal. E eu fazendo o vestibular, e assim, eu entrei com 19 para 20, né? E, tipo, 17, 18 anos ali, eu não passava no vestibular, ou eu passava e não dava certo alguma coisa. Eu começava a ter um senso de justiça própria, assim, chegava, pô, Deus,
um monte de ímpio aí, que faz um monte de coisa errada entrando na faculdade, e eu que nunca fiz nada de errado. O senhor não deixa eu entrar na faculdade e tal. E eu bravo, assim, né? E daí, beleza. E quando eu entrei, não, primeiro assim, eu fiz uma oração, né? Primeiro eu olhei pro meu coração, isso era em 2015. Eu olhei pro meu coração e eu olhei, cara, tá muito errado no meu coração. Tipo, eu tô colocando um peso sobre Deus que não existe. E, tipo, eu não tô querendo fazer a minha parte e tal. E eu pedi pra Deus assim, Deus, se eu for entrar na faculdade, que seja pra fazer a sua vontade, que eu seja influência lá. E não que eu entre lá e seja influenciado e fuja dos seus caminhos. Eu prefiro ter uma vida simples nos seus caminhos do que ter dinheiro e fugir dos seus caminhos. Daí, beleza. Fiz essa oração e tal. Daí, beleza. Passei no vestibular, entrei. Daí, quando eu entrei, quem sabe, tipo, lá na Federal, em Engenharia Mecânica, cara, é uma loucura, assim, questão de festa e tal, não sei o quê. Então, tipo, a galera pegou, daí eu entrei assim, cara, eu fiquei assustado, fiquei, mano, não tem nenhum cristão aqui, o que que eu faço e tal. E no meu primeiro mês tinha o trote ali e depois tinha a cervejada de mecânica, né? No começo, assim, eu falava para os piá, assim, do curso, nossa, não vou, porque eu vou pro culto, eu vou pra igreja e tal. Não queria esconder que eu era cristão, mas também eu tava com medo, então eu ficava naquela. E no fim das contas eu acabei cedendo e eu fui na cervejada, assim. E, cara, ali foi o momento que eu percebi, que eu descobri que realmente eu tinha o Espírito Santo, porque eu tava naquele lugar, não tinha nenhum cristão pra me julgar, mas eu não conseguia fazer nada, cara. Eu olhava assim, cara, tipo, não sabia dançar música, não sabia chegar em alguém, não sabia beber, ficava, meu Deus, cara, o que que eu tô fazendo nesse lugar, cara? E eu fui embora, assim, e eu tava indo embora, assim, pra pegar o ônibus, eu tava, cara, que eu fiz com aquilo que eu orei, cara? Tipo, eu orei para que eu entrasse aqui e não fosse influenciado. E eu vim nesse lugar, cara. Nossa, e aquilo bateu algo ruim assim dentro de mim. E daí na outra semana, eu tava indo embora assim no final de semana. E daí eu lembrei que, tipo, eu tinha passado depois de uma aula assim. Eu tava indo no banheiro e tinha um cartazinho do Jesus na FPR. Eu tava indo pro banheiro assim. Daí eu passei e li assim, de relance, né? Jesus na FPR. Cara, eu acho que eu li Jesus ali. Eu voltei, eu olhei de novo. Cara, eu acho que eu realmente li Jesus. Eu voltei, saindo da aula e olhei. Cara, eu realmente li Jesus. Tem gente de Jesus nesse lugar. Eu preciso achar essa galera. E daí eu peguei, nesse final de semana, eu peguei e fui lá, encontrei eles. E daí foi exatamente isso que a pergunta falou ali, de conduzir para o lugar que ele tinha para mim, assim. Eu entrei, daí começou o louvor, assim, eu sentei lá no fundo, lá todo tímido. Quem me conhece não acredita. E eu, caraca, e eu senti o Espírito Santo falando comigo, é aqui que eu quero que você esteja. Daí, cara, aquilo trouxe uma paz, assim, e eu senti realmente um lugar de propósito, assim, não só um lugar de apenas passar tempo, se esconder como dos caras do curso e tal, mas ser um lugar de influência na universidade. Então, para mim, eu acho que foi, no contexto universitário, esse foi o maior sentido, assim, de Deus me tirar do lugar errado e me conduzir para o lugar que ele me chamou, assim. Que massa, mano. Cara, que da hora poder ouvir a história de vocês dois. Falando um pouquinho de mim, cara, foi muito doido essa relação com a universidade, em relação ao propósito de Deus. E eu lembro que, por mais que eu tenha nascido num lar cristão, a minha conversão só foi se dar com 15 anos, que eu considero de fato assim. Por mais que eu tivesse tido uma base, né, de educação da minha mãe voltada para os caminhos do Senhor, cara, eu só fui ter de fato um encontro com Jesus a partir dos 15 anos. E aí eu lembro que, cara, eu sabia que Deus tinha um propósito para a vida de cada ser humano aqui nessa terra, e eu falei, Deus, agora você vai ter que me falar o meu, agora você vai ter que me falar o meu. Então, cara, eu estava buscando o Deus, o propósito de Deus e não o Deus do propósito. Então, cara, isso foi algo que eu só consegui corrigir depois, anos na frente. E aí eu lembro que eu era um caça-profecia, assim, né? Cara, tinha profeta, assim, eu já queria receber uma profetada e tal. Já assim, né? Já pronto. Já Né? tava... A irmã pode orar por mim? E aí eu lembro que eu estava nessa fase de escolher a profissão e tal, e eu falei, Deus, eu quero fazer sua vontade, quero
cumprir seu chamado para minha vida. Eu lembro que eu recebi uma palavra profética que eu seria médico. E assim, eu nunca tinha tido nada voltado assim, nossa, nunca tinha desejo no meu coração, meu Deus, tipo, eu sempre tive o anseio de causas sociais no meu coração, mas nunca voltado para a medicina. E aí eu falei, não, é isso aí, então vamos embora. Aí, tipo, eu vesti a camisa e falei, cara, é de fato o que Deus tem para mim. E aí, cara, vim para Curitiba, né, lá do Rio Grande do Sul, eu vim para Curitiba, tentei medicina por 2 anos, e aí no meio do caminho, cara, Deus me colocou na parede e aí me falou assim: olha, então, não é o que eu tenho para você. Te Caraca. falaram errado, mas não é o que eu tenho para você. Então, cara, eu ia para o cursinho e eu lembro nitidamente da sensação de angústia que eu tinha, porque eu sabia que eu estava no lugar errado. E aí eu sentava na cadeira para começar a ter aula, né? Isso já no segundo ano. E aí Deus me falava: não é o que eu tenho para você. E aí, a partir dali, eu comecei a realinhar meu coração para aquilo que Deus queria para mim. Então, a psicologia que eu faço hoje, ela tem a ver com o meu chamado. Então, foi algo que eu estou usando como ferramenta para o cumprimento daquilo que Deus tem para mim. Então, essa parte, né, de estar no lugar certo, e a universidade fez parte disso também, porque antes de eu passar na universidade, na PUC, eu passei em outra universidade, mas eu não senti paz de ir para aquela universidade. E eu falei, cara, mas não estou entendendo por que né, eu não estou sentindo paz, é uma ótima universidade. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer para mim, né? Tipo, qual que é o seu anseio? O que o Senhor quer? E sempre que eu pensava na PUC, eu sentia, cara, Deus tem algo para mim lá. Eu tenho certeza que o Senhor quer fazer algo através de mim naquele lugar. E aí eu lembro nitidamente de Deus me direcionar, né? E aí foi aquela palavra que Deus me deu para eu me apoiar, de que ele falou assim para mim, João, eu preciso de você naquela universidade. E assim, a gente sabe que Deus não precisa de fato da gente, mas ele deseja nos usar. Exato. Então, e eu falei, Deus, então eu tô online, vamos embora. E aí foi que começou com pockets e tal, e a coisa se alastrou. Então foi muito massa. Então, poder também ouvir um pouquinho de cada um. Mas eu queria ouvir vocês também, cara, porque, assim, o Elias, ele não se formou em engenharia química, mas cursou boa parte do curso. Eu fiz cursinho para medicina por 2 anos. O Watson nem não se encaixa tanto aqui, mas com certeza tem outras coisas a ver que vão se encaixar. Mas, cara, eu queria perguntar para vocês, Deus desperdiça alguma coisa? Porque muitas vezes Ora, não. a gente olha para essas situações e tipo, fica assim, cara, eu joguei 2 anos fora. O Elias pode olhar e falar assim, cara, eu joguei 4 anos fora. O que vocês acham? E aí, Watson, diz para mim. Cara, muito boa essa pergunta e você deu uma profetada aí sobre desperdiçar 2 anos, porque, cara, foi exatamente o que aconteceu comigo. Tipo assim, terminei ensino médio com 17 anos, fiz Enem e Federal e outros vestibulares, pá, trava em todos. Deu, caraca, né, velho? Eu fiquei meio em choque, daí, tipo assim, Enem e Federal eu descartei, assim, foi uma Uhum. frustração que eu falei, não vou passar por isso de novo. Daí fui fazer só em particulares. Beleza, passei, mas dava errado um monte de burocracia lá. Deu, caraca, mano, tá dando tudo errado e tal, e eu me frustrando. Beleza, foi exatamente 2 anos assim. Daí no outro ano, de 19 para 20 anos ali, que eu peguei, eu fiz o vestibular, que eu decidi fazer de novo o Enem e o vestibular da Federal. E daí eu peguei e Uhum. passei no vestibular da Federal. Então, tipo, Top. e no começo, quando eu tava nesse processo desses 2 anos, eu tava tipo, cara, tô perdendo tempo, cara, porque, pô, tem um monte de gente se formando com 22, 23 anos, e eu vou estar me formando com 25, 26, cara, e, tipo, e eu preciso, eu vou perder tempo e tal. Então, tipo, justamente esse Uhum. pensamento de desperdiçar tempo. Só que depois que eu entrei, e daí essa história que eu contei da cervejada, que eu contei pra vocês, eu olhei, cara, se eu entrasse com a cabeça que eu tinha com 17, 18 anos né, na faculdade, cara, eu ia me deixar levar. Porque, tipo, não porque eu queria, mas para Uhum. se sentir aceito pelo ambiente.
Tipo, pô, nem quero ir nesse bar aqui, mas, pô, eu vou só pra, tipo, me sentir aceito pela galera aqui. Então, é esse sentimento que eu vejo que, tipo assim, Deus, na verdade, ele me protegeu nesse Legal. sentido. Então, esse era o propósito. E mais do que isso, eu vejo que, tipo assim, tem uma frase bem mentirosa, mas que é muito, muito dita, né? Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, a gente que é ansioso. Tipo, Deus age no tempo certo. Deus age no tempo certo. Então, tipo, pra mim, eu creio que Deus me colocou na faculdade no tempo que ele queria que eu entrasse na faculdade. E ele, tipo assim, se a gente atrasa o curso, que nem, atrasei o curso, engenharia é bem comum. Sim. E tipo assim, pô, eu atrasei, pô, tô perdendo tempo no mercado de trabalho. Cara, se você atrasou, Deus tem um propósito, um tempo a mais pra você na faculdade. Tipo, eu creio nisso, sabe? Claro que, tipo, a gente pode falar, pô, não, mas isso aí é irresponsabilidade nossa, não sei o quê, de não passar nas matérias. Mas, assim, às vezes acontece de fato, né? Mas, assim, a gente realmente crê que o tempo de Deus não falha nas coisas, né? Então, Sim. tipo, para mim é muito isso, assim, cara, essa questão de estar com o ouvido sensível, assim, estar com uma intimidade para Sim. entender os tempos de Deus, assim, né? Tipo, não olhar, pô, Deus, por que Sim. não tá acontecendo isso agora? Entendeu? Tipo, Sim. para mim é muito isso, assim. Que massa, mano. Que massa. E aí, Elias, Deus É, desperdiça alguma coisa? mano, essa pergunta é muito boa, muito boa. Porque, apesar de eu não ter me formado em engenharia química, meu tempo na universidade foi essencial para Deus me chamar para missões. Por quê? Apesar de eu ter crescido na igreja, eu não cresci com contato com missões e missionários. O meu primeiro contato, né, um contato mais intenso, foi na universidade, porque eu fiz parte de um movimento que era liderado por universitários, que era liderado por missionários. Então, foi o meu primeiro contato com missões, né? Um dos meus primeiros contatos com missões. E Era daí, da CRU, né, mano? exatamente, Crew, A gente tem um contato direto com eles aqui em Curitiba também. Eles fazem parte da Sim, rede universitária tem lá aqui, na é Federal irado. então, também. Muito bom, muito bom. foi, tipo assim, foi resposta de oração inicialmente, porque eu tinha esse receio. O campus universitário que eu fiz, que eu estudei, era muito conhecido por festas, por drogas e tudo mais. Então eu falei, Deus, eu não quero cair na estatística. Então eu quero chegar, Legal. me apresenta pelo menos um amigo cristão que a gente vai se ajudar ao longo da nossa jornada. Em dezembro, antes de começarem as aulas, eu fui convidado para um evento da Crew na UERJ, eu acho. E quando eu cheguei lá, tinha 200 jovens cristãos. Caraca. E eu falei, Deus, eu pedi um só. E daí eu comecei, foi muito bom. E para mim, extrovertido, foi a melhor coisa do mundo. Sim. Então eu comecei nesse contato com missões, tive meu primeiro treinamento de como levantar recursos, porque ia ter uma conferência no Panamá. E daí eu levantei recurso, apliquei aquele conhecimento, fui para a conferência. Nessa conferência, Deus me chamou para missões. Caraca. Só que ele fez um convite para missões, só que eu falei sim, mas ele não deu o passo prático, sabe? Foi 2015 isso. Então eu falei sim, daí eu voltei para o Brasil, e daí eu fiquei pensando, Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? No ano seguinte, um amigo meu da universidade, ele era meu veterano, ele falou assim, Elisa, agora nas férias do meio do ano, eu vou eu ia para uma viagem missionária no Pará, só que eu não vou poder ir. Você pode me substituir? A viagem é toda Caraca. paga, só precisa falar sim. E daí eu senti que era de Deus. Eu sentia que Deus estava já agindo alguma coisa que eu não sabia o que era. Orei, eu ia perder uma prova muito importante se eu fosse. E daí eu falei, Deus, estou sentindo que é o Senhor. Fui. E nessa viagem missionária foi que Deus me deu uma direção muito clara para deixar tudo e fazer um curso de missões do Jocum em Kona, no Havaí. Que demais. Então, se eu não tivesse passado pela universidade, eu não conhecia a Crew, não teria sido treinado sobre levantar sustento, não teria conhecido o meu veterano que me convidou para fazer essa viagem missionária, e nessa viagem missionária eu não teria sido convidado para ir para Jocum. Então, Que foi tudo doideira, certinho. mano. E o último detalhe que eu queria deixar bem claro também é que um amigo meu, antes de ele deu uma pausa de 6 meses para fazer o curso da Jocum. E daí ele falou assim, Elias, se um dia você quiser ir, eu não queria ir, nunca pensei em ir. Ele falou, se
se um dia você quiser ir, esteja matriculado na universidade, porque isso conta muito na hora de você tirar seu visto americano. E Caraca. daí, isso me marcou. Então eu continuei estudando, não sei o quê. E quando Deus me chamou para ir, eu comecei meu processo, ainda matriculado na universidade. E o Caraca. meu único vínculo com o Brasil, porque quando você vai tirar o seu visto americano, você precisa ter vínculos, né, no Brasil. Você precisa ter Uhum. bens no seu nome, casa, carro, para garantir que você vai viajar e vai Aham. voltar para essa nação. O único vínculo que eu tinha era a universidade, que por ser uma universidade federal, eles consideravam que era um vínculo forte, né? Quem seria o louco de largar uma vaga para tentar a vida em outro país? E era o único vínculo que eu tinha, e por isso meu visto foi aprovado de primeira, o que era um Caraca, que milagre, demais. porque eu não tinha nem o dinheiro para provar que eu ia para que eu tinha para ir para essa viagem. Então, tipo assim, Deus não desperdiça nenhuma vírgula, sabe? Ele é um Deus que redime até mesmo erro, passado, história. Sim. Ele é um Deus que é arquiteto de situações, ele é um arquiteto incrível de, de ocasiões, assim. Eu acho incrível quando a gente olha para trás e vê, né? Tipo, nossa, isso aconteceu, depois ocasionou isso. Hoje a gente não entende, né? Uhum. Mas se a gente Sim. olhar para trás, e engraçado que foi no tempo exato, porque nesse tempo que eu fiz o curso no Havaí, foi o tempo que o Theo estava conversando com o Andy, que era o líder do curso, para trazer o curso para o Brasil. E como eu era brasileiro e estava fazendo o curso, eles me convidaram para poder fazer parte da equipe que ia pioneirar esse curso no Brasil. Então, o Mano, isso é tempo, o muito doido. timing de Deus foi, tipo assim, perfeito, perfeito, perfeito. Cara, que demais ouvir isso, porque, cara, eu fico imaginando, tipo assim, eu tento imaginar, na verdade, a forma como que Deus trabalha. Porque, assim, é muito doido e, ao mesmo tempo, é lindo demais, porque parece que, cara, Deus trabalha em redes conectadas, assim, cara, né? Eu vou lembrando de pequenas situações, tipo, que eu vi, assim, cara, Deus me falava algo, daí que era a resposta para outra pessoa, que aquela pessoa tinha para outra pessoa, e, tipo assim, cara, a gente vai começando a ver, né, Deus se movendo nisso tudo. Então, eu acho que Elias, falou sobre algo, você usou a expressão, né, que Deus é um arquiteto perfeito, cara. E é lindo de ver isso, né? Tanto na vida do Watson, na sua, quanto na minha também. Então, que massa, gente, de verdade. Muito massa ouvir a história de vocês aí. E agora, não fugindo desse assunto, mas muitas vezes, por exemplo, vou usar a história do Elias, né, como exemplo aqui. Tá, você estava lá na universidade e tal, e muitas vezes, tipo, podem ter oportunidades. Podia chegar lá para você, por exemplo, Elias, ao invés de você ir então para a missão, a gente tem um estágio para você, sei lá, engenharia química que você fazia, né? Ah, tem um estágio para você no Boticário, que, cara, você vai ganhar R$ 1.800 no estágio com benefícios, e é isso. Então, beleza, essa é por oportunidade. Aí, outra coisa, não, mas Elias, pô, você está passando por tal necessidade aqui, mas você precisa de tal coisa. Então, além de uma oportunidade melhor, você vai se mover por necessidade. Não, porque eu vou para esse estágio porque eu preciso de algo. Então, assim, a gente sabe que a gente tem três caminhos para seguir. Ou a gente se move por oportunidade, ou por necessidade, ou por propósito. Eu queria te ouvir, Elias. Pelo que de fato que a gente tem que se mover e por quê? Cara, essa pergunta é muito boa, porque me lembra uma coisa que eu gosto muito de estudar e de aplicar na minha vida, que é o senhorio, né? Quem é o senhor da minha vida? Então, por exemplo, se eu for movido por oportunidade, isso demonstra que o senhor da minha vida sou eu mesmo, porque eu tenho as Uhum. opções e eu faço a escolha que me agrada. Então, a última palavra da minha vida está sendo eu. Então, o senhor da minha vida, quem está no centro da cadeira da minha vida, do trono, sou eu. Se for por necessidade, se eu tomar decisões baseadas em necessidade, isso demonstra que o senhor da minha vida é o dinheiro. Porque eu estou me Uhum. movendo eu preciso disso, eu preciso de dinheiro para fazer isso, eu preciso de dinheiro para cuidar da. Às vezes a gente ainda usa Deus, né? Deus falou para eu ter uma família, né? Eu preciso sustentar minha família, então eu preciso pegar esse emprego aqui, essa oportunidade, porque isso vai suprir a necessidade que eu tenho no momento.
Então, isso demonstra que o Senhor da nossa vida está sendo o dinheiro, porque ele está dando a última palavra. Agora, se a gente se mover pelo propósito, aí o Senhor da nossa vida está sendo Deus, porque é ele que dá o propósito e ele que dá a última palavra. Uau. Então, há pouco tempo eu passei por uma situação assim, sabe? Eu tô nessa área de comunicação, arte, estou fazendo, e daí surge uma oportunidade em outra área, que era muito boa, só que não casava, Uhum. sabe? Não dava match com o que Deus tinha me chamado para vir fazer em São Paulo. Então eu pude parar tipo, parar e pensar, Deus, eu preciso disso, mas eu sei que o Senhor é meu provedor. Então, eu vou Uhum. preferir. Eu às vezes eu vou lá na frente também, tento tomar decisões baseadas. Isso pode me conduzir a isso. E eu Claro. sei que uma decisão errada pode gerar problema, Sim. sabe? Tem dificuldades na nossa vida que são situações, ocasiões. Mas tem coisa que a gente busca, tem Uhum. coisas que são consequentes das nossas decisões. Então, eu pensei, cara, essa consequência pode ser ruim. Então, não. Falei não, agradeci a oportunidade e continuei. E graças a Deus, não tem me faltado nada, Uau, glória a sabe? Deus. Não Que tem massa, faltado. mano. Porque o Deus é aquele que chama, que provê o meio para você cumprir a vontade dele, né? E Sim. às vezes a gente tem essa sensação, né? Deus me chamou aqui, agora se vira. Vai, entra. Ele quer que você faça missões. O restante é com Se você. vira, fi. Se Se vira, vira. filho. Não, tipo, não, Deus, ele é aquele que provê. Ele provê o sacrifício pra gente É, entregar também, sabe? sim. Amém. Então, isso traz muito sobre senhorio. Quem é o Senhor da minha vida? Sou eu mesmo? É Mamon ou é Deus? Uau, Então, que massa, mano. é Deus. Glória a Deus por isso. E aí, Watson, conta pra gente, pelo que a gente deve se mover? Cara, muito bom. O Elias respondeu muito bem aí. Cara, eu vou muito nessa mesma linha, assim, que oportunidade, assim, pô, a gente faz faculdade, né, e tal, então a faculdade ela é um solo de oportunidades ali, né? Então, Sim. muitas vezes você está fazendo você comentou da questão de começar um estágio, mas muitas vezes você já está num estágio, você está numa grande empresa e surge uma oportunidade ali, sei lá, de ir para o exterior, para Uhum. um outro país e tudo, ou até outro estado, e a questão, tipo, aonde o senhor quer que eu esteja? Daí volta pro tema, né? Estou no lugar certo. Tipo, Deus quer que eu continue nessa cidade, nos ministérios que eu estou aqui, ou ele quer realmente me enviar para esse outro lugar, para Uhum. eu começar um novo movimento missionário, seja na empresa, ou seja na cidade mesmo, assim. Então, tipo, ter Uhum. esse discernimento. Ou de fato recusar, assim. De olhar, tipo, pô, a oportunidade é muito boa, sei lá, eu dobro, o triplo do meu salário, e não, eu vou recusar porque eu sei que aqui é o lugar que eu sei que Deus quer que eu esteja. Sim. E então, ou muitas vezes até sair da onde tá, assim, por uma questão de sair da zona de conforto, porque Deus tá Uhum. mandando, assim, sair do seu trabalho, sair da onde você tá ali, que, pô, tô estável, tô bem, e pegar e ir para onde Deus quer que esteja, e como Abraão, sai e eu vou te mostrar o lugar onde você tem que ir. E você fica, meu Deus, mas como é que é isso? Tipo, sem emprego, Sim. sem nada, assim. Tipo, totalmente na dependência de Deus, assim. Então, não se mover por oportunidade, mas pela voz de Deus, realmente, né? Sim. E Amém, por mano. necessidade, tipo, também não é o ideal, porque é a mesma coisa que, por exemplo, no Egito, né? Da onde que eles iriam tirar água, da onde que eles iriam tirar comida no deserto? E Deus provia do céu. Então, tipo assim, não é algo que eles corriam atrás para conseguir aquilo. Sim. Então, algo que a gente precisa também confiar em Deus. Lógico que a gente não pode parar e esperar que as coisas caiam Uhum. do céu, mas que realmente a gente não se mova por aquilo que a gente tá precisando. Tipo, tem Uhum. vários testemunhos, assim, eu já vi muitos testemunhos de tá precisando de algo, eu tô sem estágio naquele momento, e Deus provê de alguma forma. Então a gente não se mover pela necessidade, porque a gente limita o milagre e o mover de Deus também. Porque Uhum. Deus ele não ele não é limitado como a gente é, né? Então a gente Sim. coloca a nossa limitação como um empecilho para Deus. É uma incredulidade isso, né? Isso
uma desonra, é uma afronta ao poder de Deus, né? Então a gente Uhum. ter esse coração também. E se mover por propósito é a garantia, tipo, como não sou um coach, mas é a garantia do sucesso. A Garantia do fórmula do sucesso é sucesso. você viver no propósito, porque, como Paulo diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, mas lendo um versículo antes, você vê, em necessidade, em fartura, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque eu sei que eu estou vivendo os propósitos de Deus. Sim. Então, isso é fantástico, tipo, você, sei lá, pô, tá faltando alguma coisa aqui, mas eu sei que isso aqui é por um propósito, Uhum. sabe? Tipo, tem até uma frase, eu não lembro qual que é o autor que fala se o sofrimento que você está passando te fez orar, ele já te abençoou de alguma forma. Uhum. Então, é muito bom, cara, tipo, quando a gente não murmura com a situação que a gente está passando, e sim a gente se coloca no lugar de dependência de Deus realmente. Então, e viver debaixo de propósito é isso, você viver em Uhum. total dependência de Deus. Você está em um lugar, Uhum. Deus tira e coloca em outro. E eu tenho uma técnica Sim. pessoal, a prova de erros, de que eu sei que é Deus que está falando, que é a seguinte: eu sei que é Deus que está falando quando é 100% contra a minha vontade e eu sei que aquilo glorifica a Deus. Aí não tem erro, velho. Aí já era, É isso, né? cara. Que massa, mano. O, Que massa. uma coisa que Fala eu aí. lembrei agora também é uma vez o André Tanaka falou comigo uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, Elias, no início da sua vida, ministério, profissão, geralmente você não vai ter muita oportunidade. Você está começando, as pessoas não te conhecem. Então, às vezes, vai ser mais fácil escolher, porque não tem muita opção, né? Mas depois que você obedece a Deus, você está sendo fiel, sendo excelente naquilo que Deus chama para fazer, isso vai gerar reconhecimento e Uhum. vão começar a aparecer várias oportunidades, vários convites, devido ao resultado, o fruto. Sim, Ainda assim, siga pelo propósito, sim. sabe? Então, porque às vezes, falando agora com o universitário, talvez a gente está nessa fase de que não tem muitas oportunidades, mas em Uhum. nome de Jesus vai chegar uma hora que o seu trabalho vai estar sendo reconhecido, você vai estar ganhar experiência e vai sair excelente no que você faz. E vão aparecer várias oportunidades incríveis, é, Amém. propostas irrecusáveis, mas que não vêm de Deus. Sim. Então, essas propostas irrecusáveis, elas têm que ser recusáveis para a Uhum. gente continuar cumprindo o propósito de Deus. Porque é melhor a gente estar no centro da vontade de Deus e é melhor. Não tem mais, sabe? É o melhor lugar para se estar. É o Sim. lugar que tem provisão, é o lugar que tem proteção, é o lugar que tem paz, né? Uhum. Então, Amém, então é mano. isso. Que massa. Cara, isso que você falou é muito doido porque as oportunidades não vão parar de chegar, né? E nessas horas, quando você está alinhado com o propósito e vem uma oportunidade grande para muitas vezes para até você cumprir com as próprias mãos o seu próprio propósito, cara, você aí que o nosso coração é testado. É, Porque, cara, é jogado em xeque, tipo assim, tá, você vai querer, né, o propósito ou o Deus do propósito, né? Cara, isso é muito doido, porque daí o nosso coração é colocado em xeque. Qual que é de fato a nossa intenção? O que que tá fomentando o nosso coração? Qual que é a fonte que tá vindo esse desejo por fazer a vontade de Deus? É de uma fonte, né, que provém do Senhor ou é do anseio do nosso coração por ser visto, por ser admirado, enfim. Então, cara, mas eu achei muito massa também o que o Watson falou, que ele disse assim que né, estar alinhado com o propósito é a fórmula do sucesso, né? Mas, cara, ao mesmo tempo eu quero te perguntar, vou começar por você. Estar no lugar certo, então, é um sinônimo de ausência de problema? Diz aí. Claro que não. quem dera. Quem dera. Cara, eu acho que a resposta. O nosso exemplo máximo, Jesus Cristo, quando ele estava no Getsemane, ele estava diante de um problemaço, né? Tipo, o começo ali do sacrifício dele. E ele estava pedindo para Deus ali, Deus, Pai,
se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse sacrifício. Então, tipo, ele estava realmente colocando diante de Deus a angústia dele ali. Na passagem fala que ele suava sangue. Então ele estava angustiado. E falar que isso não era um problema, pelo amor de Deus, né? Então, o propósito de Jesus era justamente passar por aquele problema. Só que a angústia dele naquele momento, como homem, como ser humano, estava fazendo ele fazer essa petição para Deus de pedir para que afastasse esse sacrifício dele, se fosse possível, mas se fosse da vontade de Deus, que acontecesse da forma que fosse da vontade de Deus. E é muito louco, porque daí, indo lá para Isaías 53, é o meu capítulo favorito da Bíblia, que fala, cara, que agradou ele moer o seu filho. Tipo, cara, isso é loucura para mim. Tem o livro do Francis Chan, que é o Louco Amor, e é exatamente isso. É um amor louco, cara, que não faz sentido. Tipo assim, quando a gente tenta achar algum sentido na nossa cabeça, a gente não tem como, cara. Não tem como. Sim. Daí faz total sentido o que fala em Filipenses também, de que é a paz que excede o entendimento. Não tem como a gente entender. Se a gente busca entender pela razão, a gente fica perdido. Porque a gente fica, cara, tá, mas Deus fez isso aqui, entregou seu filho, mas por quê? Mas por que, tipo, seres tão desprezíveis, pecaminosos como nós somos, assim? Então, e daí, assim, trazendo para nós tudo isso, assim, em João 16:33 fala, né, que no mundo nós teremos aflições, mas ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Então, para a gente ter bom ânimo, que mesmo que a gente passe por aflições, a gente tem o Cristo dentro de nós, e a palavra fala que é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, e a nossa esperança é muito maior do que a aflição que a gente passa hoje. Outra coisa que para mim não dá para entender é quando o apóstolo Paulo fala: porque essas vãs e pequenas tribulações não se comparam com o peso de glória da eternidade. Eu fico assim, meu Deus do céu, cara, eu tô reclamando desse final de semestre, eu tô reclamando dessas provas aqui, mas, cara, eu olho pro que Paulo passou e isso aqui que eu tô passando não é nada. Tipo, o cara foi moído, o cara foi espancado, foi Chicoteado, preso. nossa. E daí eu olho, cara, o cara chama isso que ele mesmo escreveu de vã e pequena tribulação. Cara, eu sou uma vergonha, velho. Então, tipo assim, a gente. E eu vejo que assim, a diferença tá da onde tá os nossos olhos, assim. Tipo, os olhos de Paulo estavam na eternidade. Tipo, ele tava, cara, isso aqui que eu tô passando é agora. Depois, meu amigo, eu tenho a eternidade só na glória. E a gente fica focado muito no problema, no agora, e a gente fica sofrendo, ruminando o problema, e não olha para a eternidade, não olha para Jesus, não olha para aquilo que ele já tem preparado para nós, assim. Não é tipo, talvez ele vai preparar. Não, já está preparado. E isso tem que encher o nosso coração de esperança e olhar para a aflição que a gente passa hoje de uma forma assim, cara, isso aqui é ruim, mas eu sei que Jesus está comigo, ele enviou o Consolador para que ficasse 24 horas dentro de mim, que vai me auxiliar nesses problemas. E, além disso, depois tem uma esperança que ele vai me livrar 100% dessas aflições, tendo ele por completo, a maior de todas as recompensas. Então, cara, tipo assim, vamos ter problemas? Bastante. Muitos problemas. Mas eles não se comparam com o peso de glória da eternidade, cara. Amém, mano. E aí, Elias? Está no lugar certo e ausente de problema aí? Esse versículo é muito bom, né? No mundo tereis aflições. Não está falando assim, no mundo tereis aflições se desobedecerdes. Não tá isso. No mundo tereis aflições. Então abraça aí essa verdade e pega a segunda parte, mas tem de bom ânimo, porque vence o mundo. É muito bom isso. E tipo assim, vamos ter aflição. Jesus teve, quem somos nós para tentar não viver isso, né? Mas uma coisa que é essa paz que excede todo entendimento. Eu tenho um testemunho que eu sempre conto que marcou a minha vida e eu sempre lembro disso. Eu estava na viagem missionária desse meu curso de missões, eu estava servindo no campo de refugiados na Grécia. E eram
acho que ainda é o maior campo de refugiados da Europa. Então, é uma área militar, cercado por polícia e tudo mais. Então, tem um certo perigo. Mas eu não me senti em perigo, porque eu sabia que eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o que eu deveria estar fazendo. Então, eu andava... Claro, no primeiro dia era tudo novo. É muito louco isso, né? Então, no primeiro dia era muito novo. Tipo assim, meu Deus do céu, como que são o povo, como que é um povo muçulmano? Será que eles... A gente tem até um preconceito, né? Vão ser rudes, vão ser agressivos e tudo mais. Então, a minha equipe toda estava assim, né? O que vai ser? Como que vai acontecer? E quando chegou lá, a gente viu que eu me sentia muito mais amada pelos refugiados do que pela minha própria equipe. Caraca! Os refugiados, eles recebiam comida assim, contada durante o dia. Eles recebiam um croissant no café da manhã. Era um croissant e uma garrafa de água, eu acho. Eles guardavam o croissant para dar pra gente durante a noite, quando estava frio. Sério, tipo, a gente fazia, às vezes tinha horário que a gente fazia shift da noite, turno da noite. Eles vinham com sopa, vinham com o pouco que eles tinham, eles iam trazer pra gente. Então eu me senti muito amado por eles. Então, depois do primeiro dia, essas coisas foram acontecendo, cara, não tô me sentindo em perigo. Então eu andava de boa, assim. Mas teve um episódio que eu cheguei, a gente trabalhava nosso trabalho, né? A gente não podia pregar, a gente não podia evangelizar, a gente não podia cantar música, porque era uma área militar. Então, a gente estava ali para trabalhar. E no dia a dia, a gente falava, compartilhava testemunho e tudo mais, mas teoricamente a gente estava ali para trabalhar. Então, a gente tinha turnos, né? Manhã, tarde e noite. Teve um dia que eu cheguei no meu turno e o diretor falou assim, Elias, hoje você e o fulano vêm comigo. Geralmente, a gente se voluntariava. Eu quero ir para essa área, eu quero ir para essa área. Esse dia, você vem comigo. Beleza? Daí eu fui. A gente foi para fora do campo de refugiados. Lá de fora tinha um anexo onde só tinha africanos, refugiados africanos. E nisso, quando a gente chegou lá, tava uma confusão. Eu vi uns refugiados apontando o dedo para uma voluntária, xingando muito ela. Beleza. E daí, quando a gente chegou lá, quando eles viram meu diretor, eles deixaram a mulher que eles estavam xingando e partiram para cima dele, começaram a empurrar ele. Ele meteu o pé. Daí, inicialmente, eu pensei ali? Eu ali. E daí, inicialmente, eu pensei, cara, eu consigo me infiltrar bem aqueles refugiados, pô. Porque o diretor era americano, branco, do olho azul. Eu não sou. Eu consegui me infiltrar aqui. Só que eu tava com um colete cor de abóbora. Sabe, colete? Não tinha como. E daí eles começaram a me empurrar também. Começaram a empurrar mim e o menino tava comigo. Daí eu olhei pra ele e falei assim, corre! Mano, a gente meteu o pé. Só que eu não tô brincando. Eu comecei a correr, eu comecei a rir. Eu comecei a rir. E eu fiquei pensando assim, Deus, onde na minha vida eu imaginei que eu ia sair de Paracambi, uma cidade que tem um farol, para correr de briga de refugiado numa ilha X na Grécia. E comecei a correr rindo, de verdade, assim, sabe? Esse episódio me marcou muito, porque me trouxe essa convicção de que a vontade de Deus, eu vou ter problema, eu vou passar por dificuldade, mas ainda assim eu vou ter proteção e eu vou ter a mão dele me sustentando. Sim. Então a gente conseguiu correr para dentro do campo de refugiado, a polícia fechou, a gente teve que evacuar a área, a gente teve que realizar o protocolo de evacuação, a polícia controlou e tudo continuou normal. Depois a gente descobriu que eram refugiados de outro campo de refugiados que estavam ali apenas para jogar bola com os nossos refugiados. Só que legalmente isso não era possível, não podia ter mistura de campos de refugiados. Então eles estavam muito chateados com isso. Então esse episódio eu sempre lembro, tipo, me traz a esperança de que a vontade de Deus, sendo a vontade de Deus, é um lugar que tem provisão, é um lugar que tem proteção. Vai ter problema, vai ter tempestade, vai estar frio, mas a mão de Deus está ali. E isso traz uma paz, assim, que você pode correr e sorrir. Correr de uma briga sorrindo. Então, para mim, isso marcou muito. Cara, eu amo história de missões, velho. Tá maluco. É muito legal, né?
Cara, é É muito muito legal massa, que ele já velho. É passa muito bom, por cara. cada coisa, assim, tipo, onde na minha vida eu imaginei que eu ia morar numa base em Moçambique e 9 horas da noite o pastor ia ligar pra gente expulsar demônio de um cara que tava quase morrendo. Falei, meu Deus do céu, Mano, hoje... É é muito só legal. doideira, velho. Cara, que massa Meu isso, Deus. mano. Tudo que vocês trouxeram me fez lembrar de algo que eu acho que a gente resume isso, né? Não existe ausência de problema, mas existe uma decisão de para onde que nós estamos olhando. Uhum. E isso me faz lembrar de Estevão. E aí a gente vai lá para Atos, capítulo 7, Ah, né, que diz assim, no versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em uau. pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão. Este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Cara, eu olho para Ai, isso cara, quebra e demais, velho. não tem como, cara, porque assim, a gente tá falando de uma situação em que o cara estava sendo morto, Uhum. e ao mesmo Vou tempo, fazer a cara, vontade de mas Deus. eu fico imaginando, cara, o que que Estevão viu, o que que Estevão viu, cara, que fez com que, cara, ele encarasse daquela Jesus maneira. de pé, mano. Então, Ai, cara, mano, Jesus de pé isso, recebendo ele, cara. Mano do céu. E ele estava ali cara, Muito. por fazer a vontade de Deus. A vontade, Cara, e hoje fazer a qualquer um dá vontade de uma Deus fechada no produziu. trânsito. Alguém dá uma fechada no trânsito e já tá xingando a quinta geração do cidadão. Já. tá Meu precisando ler Deus do mais a céu, Bíblia, hein, cara. irmão? Se você tá xingando, ele até tá precisando ler mais a Não, Bíblia. não. Foi um exemplo de terceiros aí. Ah, tá. Ah, tá, entendi. Um amigo meu. Sempre tem um amigo, um primo, né? Um Um primo, amigo né? de um amigo. Os caras assim. Mas, cara, Mas uma eu coisa é achei certa. muito. Fala aí, mano. Uma coisa é certa. Na vida a gente vai ter problema. Ponto. Todo mundo, Ponto. sem exceção. Agora, é muito melhor passar com Jesus. Com certeza. Muito Com melhor, certeza. muito melhor. Com certeza. Gente, eu quero perguntar para vocês o que de fato, então, Deus ele espera de nós como resposta para nós estarmos alinhados com o coração dele. E aí, Elias? Eu acho que uma chave que sempre volta assim é sobre obediência, sabe? Total. Porque sempre é no João 14, né? É, se crer no meu mandamento e os guardar, esse é o que me ama. Então, amar a Deus quer dizer crer no mandamento deles e obedecer a Deus. Sim. E eu sempre falo isso para meus amigos, pessoas que eu estou discipulando. Você nunca vai ouvir uma pessoa falar que se arrependeu de ter obedecido a Deus. É Eu nunca verdade. vi, e eu creio que eu nunca vou ouvir esse testemunho. Sabe, é sempre o contrário, né? Eu só me arrependo de ter desobedecido a voz de Deus naquela situação da minha vida, naquela temporada da minha vida. Mas a Uhum. gente nunca vai se arrepender de obedecer a Deus. Então eu Sim. acredito muito que um relacionamento, o que Deus espera, né? Que Ele quer ter um relacionamento íntimo com a gente, e esse Uhum. relacionamento é baseado em obediência, Uhum. que consequentemente está diretamente relacionado com confiança. Sim. E essa confiança está diretamente relacionada a conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus está diretamente relacionado a gente buscar a palavra dele, ler a palavra, porque a gente só vai conhecendo a ele, a gente vai ver que ele não falha. Vendo que ele não falha, Uhum. a gente vai ter fé nele. Tendo Uhum. fé nele, a gente vai obedecer a ele. Então, eu acredito muito que Deus espera realmente essa obediência, Amém, mano. sabe? Amém. A Que da hora. obediência, aí é uma obediência cega, né? Porque na maioria das vezes a gente não sabe do plano todo. A gente não tá vendo, né, aonde vai dar. Não faz, sim, exatamente. Quando Deus me chamou para
largar tudo e ir para Jocum, no Havaí, ele não falou assim, você vai para Jocum, depois você vai fazer isso, depois vai fazer isso, depois vai fazer isso. Não, eu só tinha essa palavra, que era ir para lá. Sim. E quando eu cheguei lá, ele me falou, agora você vai para São Paulo, você vai para a fazenda do Luiz Farm e você vai trabalhar com o DTS lá. Daí eu fui. E qual era o próximo passo? Não sei. Mas eu continuei até que chegou no passado, no passado, no 2020, na pandemia, que ele me deu outra direção, o próximo passo. Sim. Então, cara, foi tudo cronologicamente perfeito, assim, sabe? Que demais, mano. Então, o fruto da obediência é delicioso. Sim. Sabe? Que demais, Mas você mano. Então, eu acredito muito que uma resposta que eu vejo na minha vida, assim, que eu vejo Deus me falando, assim, é obediência. Elias, confia em mim. Confia que vai dar certo. Sabe? E isso demonstra amor. Sim. Aquele que crê... João 14, para mim, marca muito. Aquele que crê no meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama. Que demais, mano. E aí, Watson? Como é que é para você? Pegando um ganchinho aí do que o Elias falou, tem a passagem, né, que fala que Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas. E o que é interessante disso é que, literalmente, assim, a ovelha, ela é um animal que é míope, ela enxerga a uns 5 metros de distância dela ali. Então, o pastor, ele tem uma visão muito além. Então, tipo, a ovelha, ela olha ali e ela vê que tem um buraco ali o pastor vê que tem um buraco ali na sequência, mas a ovelha não tá vendo. Então, o pastor chega, ei, desvia para cá, porque ali tem um buraco. Então, tipo, esse caminho de obediência é muito importante para que a gente não chegue, não, Jesus, eu quero ir ali, porque ali é o que eu realmente desejo. E a gente vai lá e cai no buraco ali. O que acontece? Jesus tem que vir, tirar do buraco, colocar de novo, curar e tudo. Então, tipo, obedecer é muito mais fácil. E para trazer um incremento a mais nesse sentido, o que eu diria é que aquilo que faz a gente estar. Qual que é a pergunta? Está alinhado com o coração de Deus, né? O que Deus espera da gente, né? Em relação a estarmos alinhados com o coração dele. Qual que é a resposta que a gente tem que dar, né? Cara, eu acho que o exemplo muito bom disso é o próprio Davi, né? Que fala que ele era o homem segundo o coração de Deus. E o princípio que eu vejo que Davi mais seguia era a honra. E não só honra, tipo assim, muitas vezes a gente tem uma questão de honra direta a Deus, né? Isso é algo muito mais simples para nós, porque, pô, Deus é digno de honra e fechou. Agora, tipo, honra aquilo que Deus instituiu, agora aí complica um pouco mais. Tipo, pô, Davi honrar Saul querendo matar ele, era muito difícil. E aí, né? Então, tipo. e tipo assim, só que Davi ele tinha uma consciência absurda. Ele chegou, cara, esse cara quer me matar. Mas Deus ungiu ele. E eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque eu sei que eu vou tocar no Senhor. Então, Davi honrava isso. Então, tipo, eu vejo muito isso. A questão da gente honrar aquilo que Deus institui. Em Romanos 13, Deus fala sobre as autoridades governamentais, autoridades muitas vezes civis e tudo. Então, tipo, a gente tem essa dificuldade. Por quê? Porque a gente vê muita corrupção em meio policial, em meio político, e mais. A gente começa a atacar, a gente começa a denegrir a imagem de muitas pessoas, assim, ao invés de orar, ao invés de se posicionar no lugar de oração, falar, Senhor, toca esse coração. O Senhor instituiu, então mude as coisas de lugar. Então, tipo, a gente ter esse posicionamento de honra e realmente colocar nas mãos do Senhor, saber que Ele é o justo juiz, porque senão a gente pega o lugar de juiz de Deus e começa a falar, não, Deus, porque tá errado isso, tá errado aquilo outro, e o Senhor tem que fazer isso aqui, ó. A gente fala para Deus o que Ele tem que fazer. Então, tipo, Ele é o justo juiz e Ele é o governador reto. E Ele vai vir, tipo, no fim dos tempos, Ele vai voltar e Ele vai vir para governar e vai colocar tudo em ordem. Então a gente não tem o que temer diante de autoridades que muitas vezes não honram aquilo que Deus
tendo instituído eles, fazem. Então, tipo, a gente ter esse princípio também de honra, assim, e estar alinhado com Deus, assim, falar, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito para mim, e eu não vou interferir naquilo que cabe ao Senhor. Então, e quando se trata de honra, e quando se trata de honrar o Senhor, honrar, tipo, fazendo o que a gente comentou, sobre a questão do propósito, realmente, assim, de cumprir aquilo que Deus quer e tem para nós e através de nós, né? Sim. Cara, que massa isso que vocês dois trouxeram, porque uma coisa complementa a outra, né? E um falou de obediência, o outro falou de honra, e não tem como os dois andarem separados, né? E ambos estão atrelados à confiança, né? Então, acho que tudo que vocês falaram se complementou. E eu quero falar agora com quem está nos ouvindo, e se você está nos ouvindo, e você de fato hoje, você identifica, e você sente lá no seu interior que você está no lugar errado, seja ele no lugar errado, você esteja longe dos caminhos do Senhor, que nós oramos aqui para que, né, o Espírito Santo possa estar resgatando o seu coração, tocando no seu coração e te mostrando o quanto o Senhor te ama e realmente tem um plano para você. Agora, se você está nos ouvindo e você consegue ver hoje, não, eu estou nesse lugar, né, mas eu creio que não é o propósito de Deus para que eu esteja nesse lugar. Acredito que é de comum acordo aqui entre nós três que não tem como você identificar esse lugar certo sem um relacionamento com Jesus, né? O primeiro passo, né? Você ir aos pés do Senhor, o buscar de todo o coração que Ele vai se revelar, Ele vai revelar o coração dele para você e vai mostrar o que Ele tem para você, né? Qual o propósito de Deus para você. Então, Deus, Ele diz que se a gente o buscar, né? Se a gente bater, a porta vai se abrir, se a gente buscar, a gente vai encontrar. Então, da mesma forma, isso está disponível a todos nós. E da mesma forma, sirva a sua igreja local, porque é uma outra forma de você identificar certas qualidades que você tem que podem ser usadas pelo Senhor para o cumprimento do propósito dele através de você. Então, gente, eu quero agradecer a participação de vocês, Elias, Watson, obrigado mesmo por terem topado participar dessa gravação, é uma honra para a gente, como Pão Diário, recebê-los aqui. Gente, se você não segue a gente lá no Instagram, entra lá e nos segue, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Se você não baixou ainda o nosso aplicativo, entra lá e baixa o aplicativo do Pão Diário, e ao mesmo tempo, se você tem um grupo na universidade, né, a gente tem os devocionais semanais, então entra lá ou compra o livro físico. E, gente, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, por vocês estarem aqui ouvindo até o final. Que Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.